Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. E eu, Neno, falando aqui da Carolina do Sul. Hoje vou conversar sobre fotografia pinhole. E eu trouxe um convidado muito especial para conversar sobre isso, já que eu não entendo muita coisa, que é o Luciano de Sampaio. Fala aí, Luciano. Olá a todos. Belezura, Luciano de Curitiba, né? Ah, é, falando lá de Curitiba. Não é tão longe, mas também é tão perto de Porto Alegre, de onde eu sou, né, meu? Mas eu acho que o sotaque se confunde um pouco às vezes. Dizem que Curitiba é metade do caminho entre São Paulo e Porto Alegre quando você vai de burro, né? Porra. Que o pessoal cansava, ficava por aqui e Curitiba surgiu da galera que ia na direção do Rio Grande do Sul. Ah, é? Não sei se é fato ou não, mas a lenda é mais ou menos por aí. Bacana, cara. Mas enfim, hoje nós vamos conversar sobre pinhole. E só para ganhar um pouquinho da credibilidade aí dos nossos ouvintes, Luciano, para aqueles que não te conhecem, fala um pouco sobre ti mesmo. Vamos dizer assim, eu posso dizer que eu sou um cara meio multiuso. Eu sou formado em artes gráficas, que é trabalhar com impressora, tanto essas impressoras menorzinhas que a gente costuma ter em casa, quanto com impressora industrial. Trabalhei muito tempo com produção gráfica mesmo, fiz lista telefônica, fiz livro, fiz revista, fiz uma porrada de coisa diferente. E quando eu parei de trabalhar com isso, eu juntei uma grana tal para fazer o meu primeiro curso de fotografia. Eu já fotografava, eu fotografo desde 1999, tinha ganho uma câmera do meu pai. E daí, assim, fotografava mais eu com os amigos, detonava rolo de filme andando pela rua. E daí, quando eu fui fazer esse curso no Centro Europeu, aqui em Curitiba, eu tive um professor que era carioca, eu não lembro o nome do desgraçado, mas a aula dele foi inteira em cima de fotografia pinhole. A gente furou lata e começou a fotografar. Foi super bacana, tal, eu achei aquilo muito fantástico. E como bom nerd que eu sou, fui correr atrás para entender melhor essa parada. Acabou que eu comecei a conversar com uma galera dos Estados Unidos, do Caribe, da França, da Itália. Caribe, que bacana. É muito legal, um dos melhores fotógrafos pinhole que eu conheço é caribenho. Eu viajei bastante pelo mar do Caribe já. Eu nunca fui, eu só sei que é azulzinho. É... É transparente, cara, não tem nem cor no troço. Nossa, deve ser maneiro. Fotografar subaquático deve ser maneiro. Ah, deve ser mesmo. Aí, depois disso, depois desse professor que eu comecei a correr atrás, eu me encantei tanto com a coisa que acabou virando meu principal objeto de estudo na época, isso por volta de 2004, 2005. Comecei a estudar enlouquecidamente, comecei a construir câmera em casa, câmeras totalmente diferentes, câmera panorâmica, câmera 3D, um monte de coisa assim. E virou também o meu trabalho de graduação, né? Eu concluí a minha faculdade com um e-book que você encontra na internet, depois eu te passo o PDF e o link dele para você colocar no post. Eu tenho, cara, inclusive eu ia pedir a tua permissão para deixar no nosso grupo lá do Facebook, que eu coloco bastante e-books lá, então eu vou deixar lá pro pessoal. Com certeza. Aquilo ali é para ser distribuído mesmo. E esse projeto foi o mais difícil que eu tive que fazer, porque não só eu desenhei uma câmera para ser construída por qualquer um, que fosse bem fácil de usar, tudo mais, como eu também tive que escrever muito a respeito, né? Ainda bem que eu tenho uma certa facilidade para escrever, como a gente estava conversando mais cedo, eu trabalhei no Baixaqui escrevendo, principalmente sobre fotografia também. Legal. Depois disso eu acabei começando a trabalhar com fotografia, eu fui fazer um estágio com um fotógrafo de publicidade, tenho o meu estúdio, apesar dele estar meio fora do mercado atualmente por questões pessoais minhas, com mestrado, tudo mais, eu tô com pouco tempo de correr atrás de cliente, mas já consegui viver de fotografia durante um bom tempo. Comecei a dar aula, eu sou professor de fotografia especificamente, além de dar aula de fotografia pinhole, que são oficinas que eu ofereço com relativa frequência, dou aula de tratamento de imagem, de fotografia de moda, de fotografia básica, né, operação de equipamento, criatividade. Já dei aula de quase tudo que existe na fotografia, até fotografia de evento eu já fiz, apesar de nunca ter gostado de fazer casamento na minha vida. Bacana. E acho que é aí, cara, pra ter uma noção geral, assim, acho que tem um currículozinho básico aí bacana. E tu esqueceu do mais importante, que tu faz parte da equipe de divulgação do Dia Mundial da Fotografia Pinhole, não é verdade? Eu fiz parte dessa equipe durante 3 anos, com o pessoal do WPPD, que é o World Pinhole Photography Day, que é sempre o último domingo de abril.
todo ano. Tem toda uma historinha de porque o último domingo de abril, eu não lembro agora, mas é alguma coisa a ver com um cara que ia num boteco e não foi. Coisa de amigo que começou a pirar, não foi porque tava construindo uma câmera, daí os amigos decidiram que aquele era o dia da pinhole. E ficou, a coisa acontece. Eu continuo participando de eventos quando acontecem, mas justamente por essa questão de tempo, atualmente eu não tô mais na organização em si. Mas em 2009, 2010, 2011, aqui em Curitiba, eu agitei a galera para fazer. Não fui o único a fazer, teve mais gente que se mexeu também, o Daniel Sorrentino, o pessoal do Rotary fez umas atividades legais com crianças carentes também. Mas eu sempre faço, nem que seja só sair com a minha câmera pela rua e fazer uma foto para publicar lá na galeria do Dia Mundial, eu sempre participo. Como organizador já faz uns aninhos que eu não tô. Bacana, então vamos pro que interessa? Vamos conversar sobre pinhole? Então bora. Então, beleza, Luciano. Vamos começar pelo começo aqui. O que é pinhole? Como tu define fotografia pinhole? A melhor definição que eu já vi de fotografia pinhole foi de um camarada inglês do século XIX, né, anos 1800 e alguma coisa. Uns 5 ou 6 anos depois que o Daguerre e companhia, né, o Talbot nos Estados Unidos, o Niepce aqui no Brasil e o Daguerre na França fizeram a câmera fotográfica, teve um animal, que eu não vou lembrar o nome agora, eu tô com o livro aqui do lado, depois eu procuro o nome certinho dele, mas era um lord inglês que tinha tempo de sobra, dinheiro de sobra, ideias de sobra, que falou, ok, eles conseguem fazer tudo isso com uma lente, eu vou mostrar que a lente é desnecessária. E aí ele pegou um livro de um árabe que falava sobre ótica, o Kitab al-Manassir, o nome do livro, que é o livro da ótica, e falou que sim, é possível fotografar sem lentes. E o nome pinhole vem justamente desse cara, porque ele dizia que o que a lente faz pode ser feito não da mesma forma, mas com tanta qualidade quanto através de um buraco de alfinete. Mas a fotografia pinhole, nesse sentido, não nasceu antes da fotografia que a gente conhece, assim mesmo, porque antes era aquela câmera escura, não era? Mas mesmo as câmeras escuras, não sei se tu viu um filme chamado Moça do Brinco de Pérola. Eu li o livro. O livro eu não li, mas o filme, especificamente, tem uma cena que mostra o Vermeer, né, aquele pintor holandês, sim, comprando uma câmera escura para facilitar a sua pintura. É, a composição, porque os caras carregam uma caixa enorme até o estúdio dele e tal, e essa caixa tem lentes. Ah, é? Tem lente? Eu não sabia. As câmeras escuras também têm lentes. Lógico que não todas, né? Você tem alguns aparatos anteriores, até dos anos 700, 800 a.C., que usavam orifícios para formar imagens, mas a fotografia em si surgiu com lentes. Ela só foi se tornar pinhole depois com esse camarada inglês, que eu já vou achar o nome dele aqui. Eu tenho um livro da história da fotografia pinhole, de certa forma, do Eric Renner, que é um baita de um fotógrafo também. E daí, o que o cara fez? Ele pegou aquela técnica que o Al-Hassen, que é esse cientista árabe, tinha feito para provar a linearidade da luz e colocou uma câmera fotográfica atrás. Então, antes tinha uma câmera fotográfica com lente. Interessante. Bom, depois eu procuro e coloco lá. E te mando por e-mail, tal, pra você colocar pra galera no post. Acho que fica mais fácil do que eu ficar tentando achar agora. Mas como tu descreveria uma câmera pinhole? Só para as pessoas que não fazem a menor ideia, assim, nunca ouvi falar. O que é isso? O que é pinhole? A câmera pinhole é uma câmera que não usa lente pra fotografar. Ela usa um buraquinho muito pequeno. E a melhor forma de entender a câmera pinhole é pegar uma câmera com lente normal, tá? Com uma lente, e pensar naquela parte preta que tem dentro da câmera, por trás do espelho, onde está o filme ou o sensor, né? Aquela parte, aquela caixa escura onde está o sensor ou o filme, mais o diafragma da câmera. O diafragma da câmera gera um orifício, que por causa da lente pode ser um pouquinho maior. Mas, tirando a lente, a câmera é exatamente igual. Se você pegar aquelas câmeras antigas que eram um caixotão, elas têm exatamente a mesma estrutura de uma câmera pinhole. Inclusive dá pra fazer foto pinhole com câmera digital, né? Dá. Tu já fez? Já, várias. É? Como é que tu faz? Tu pega o capzinho da lente e... Quer dizer, da lente não, ali de quando sela a máquina, quando ela tá sem lente, só faz um furo ali. Eu não uso furo na câmera digital, porque o sensor é eletrostático, certo? Quando ele
ele tá carregado, ele atrai partícula de poeira. Então se você coloca um furo ali, ele vai estar com o ar exposto e tudo mais, você vai sujar muito o sensor. Então eu uso um filme de fotolito, né, que é um filme de impressão, um filme de artes gráficas, e daí eu imprimo ele inteiro em preto, menos um buraquinho bem pequeno no meio, que daí eu tenho uma barreira plástica entre o sensor e o ar externo, que previne que o sensor suje. Mas dá para fazer só com orifício sem problema também. É só lembrar de limpar o sensor depois. Eu nunca arrisquei fazer porque eu tenho medo que suje mesmo o sensor, né? Dá muito trabalho para limpar. Mas então tá. Então eu acho que talvez para assim um exemplo mais prático, eu acho que seria o seguinte: o que é uma fotografia pinhole? Tu pode pegar uma caixa de sapato, dá pra fazer assim, não dá? Dá, é uma das câmeras mais legais de fazer. Coloca um papel fotográfico no fundo e faz um furinho na frente, não é isso? Exato. Qualquer coisa selada à luz, ou seja, que fique inteiramente escura na parte de dentro e que tenha um orifício pequenininho num dos lados, pode ser uma câmera pinhole se você colocar um papel ou um filme ou um sensor na parte de trás. Isso sem dificuldade nenhuma. Na verdade é uma câmera escura, só que ao invés de ter uma parede no fundo ou sei lá, qualquer coisa no fundo para revelar, tu tá botando um papel ali fotográfico e vai revelar direto no papel. Também. Tá, e aí tem uma outra pergunta aqui, ó. Já que a gente tem que trabalhar com papel fotográfico, eu me lembro, sei lá, faz o que, uns 6 anos atrás, quando eu tava em Porto Alegre ainda estudando artes visuais, eu fiz uma cadeira lá de fotografia. Eu me lembro que era muito, muito difícil achar papel fotográfico. E como é que tá isso, assim, no Brasil? Tá fácil de encontrar ou, sei lá, é muito caro? Continua difícil pra cacete, continua muito caro. Eu me lembro que a gente tinha que mandar comprar em São Paulo, cara. Tipo assim, uma vez por semestre e alguém em São Paulo trazia uma caixa. Bem por aí. O que acontece hoje a gente compra no eBay muito. Então tá mais... Pois é, naquela época a internet não tava tão assim, né, pra comprar as coisas. Né, mas só um detalhe que é importante, você não é obrigado a trabalhar com papel, né? Tem câmera para você trabalhar com filme, tem como você adaptar uma digital. Então o papel é uma das opções. É aquela mais comum por ela ser mais barata em certos sentidos. É muito fácil construir uma câmera para trabalhar com papel. Mas o filme não seria muito pequeno, cara? Só que se tu te comprar de um largo formato, né? Não, 35mm. 35 não é pequeno. Bom, uma caixa de fósforo, né, meu? Aí tu vai ter que trabalhar. Uma das câmeras mais famosas é justamente a Matchbox, que é uma câmera que é uma caixa de fósforo com o rolo de filme encaixado. Que bacana, né? Tá, e aí se no caso de eu fazer com papel fotográfico mesmo, como é que eu vou fazer pra revelar isso? Porque lá, por exemplo, quando eu tava na faculdade, a gente trabalhava com isso porque a gente tinha estúdio lá, né? A gente tinha como chegar lá no quarto escuro e revelar. E se eu fizer a Banggood, se eu não tenho um estúdio na minha casa, como é que eu vou fazer pra revelar isso? Naquele PDF lá que eu comentei mais cedo, tem um dos capítulos é sobre isso. E, na verdade, se você procurar na internet, tem milhares de dicas diferentes de como fazer. O que eu fazia quando eu fotografava em papel era adaptar meu banheiro. Eu botava uma cortina preta na janela, uma toalha escura no vão da porta e revelava lá no banheiro mesmo, né? Eu fazia as bacias tudo empilhada em cima do vaso, deixava a pia limpa para poder lavar o papel e depois colava o papel na parede. O papel fotográfico é legal, quando ele tá molhado, ele cola em azulejo. Sim, sim. Cara, eu acho assim, ó, o legal do pinhole não é só pelo resultado, que é diferente, sabe? Que é fantástico, assim, né? O cara consegue alguns efeitos, alguns resultados, assim, que o cara jamais iria prever antes, né? Mas é porque é um negócio totalmente artesanal, né? Sim. Tipo, é uma outra relação com a fotografia, né? Inclusive isso, cara, revelar no próprio banheiro, né, cara, uma foto, né? É fantástico, é uma experiência, né, meu? É uma coisa bem diferente. Assim, uma das oficinas que eu dou de pinhole, ela tem bem essa vibe, assim, olha, vamos experimentar, vamos tentar fazer coisas diferentes. E aí, normalmente, a gente faz em papel para poder já ver o resultado na hora, ver se deu certo ou não, se atingiu o resultado ou não. E aí, é isso, tapume preto nas janelas, uma lâmpada dessas de baixa wattagem, sabe, luz branca mesmo, um monte de celofane vermelho em volta e vamos embora. Uma luzinha vermelha, né, cara, não é tão caro assim uma lâmpada vermelha. Mas é que comprar uma lâmpada assim, por exemplo, eu fazia muita oficina, casa de órfão, sabe, em casa de assistência mesmo, a criança em risco social, daí já não dá. Comunidade, então qualquer gasto que os caras tivessem era pesado. Eu não tinha como bancar o papel, os químicos e mais uma porrada de coisa. E essas lâmpadas, elas têm uma durabilidade meio baixa, a lâmpada de segurança mesmo, ela tem uma durabilidade baixa. Então, tocava
celofane em cima e vamos embora, porque funciona tão bem quanto. Ou se o cara tiver com uns camaradas, vai num puteiro, né? Daí... O bagulho é escuro, luz vermelha, perfeito, né? Eu, particularmente, nunca fui revelar filme em puteiro, mas é uma possibilidade também. Pô, tudo escuro, ainda rola um som, né? Luz vermelha e o som pegando ainda. O problema é o quanto você vai gastar em keep cooler, dizem, né? Pois é. Tá, e me diz uma coisa, pra achar os químicos pra revelar isso, isso é fácil ou é que nem papel? Mesma coisa do papel. Mesma coisa do papel. Você vai comprar no eBay ou você vai num lugar... Hoje em dia é muito fácil, você acha na internet as receitas dos químicos, né? Então você vai lá numa revendedora de produto químico e fala, ó, eu preciso de uma solução assim, 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 com tal componente, em tal concentração, preciso, sei lá, 3 litros disso. Aí você compra, também é uma possibilidade, só que daí você tem que ter a fórmula direitinha, tem que saber usar, porque dependendo da fórmula vai mudar a temperatura, vai mudar tempo de revelação. Daí tem várias tabelas, né, aí tem que baixar na internet mesmo. Tá, e outra coisa com relação ainda ao papel, olha só, quando a gente tá fotografando com filme, nós temos o negativo no filme, aí depois nós revelamos esse negativo do filme no papel, e aí nós temos o positivo, que é a imagem real. Só que se a gente estiver fazendo essa foto pinhole com papel fotográfico, a gente não vai ter um negativo no papel. E como é que a gente vai fazer para revelar isso? Se já tá o papel ali com o próprio negativo. O que acontece? A sequência é assim, você tem a revelação e a impressão, né? Quando você fotografa direto no papel, o papel é o teu negativo. Certo. Aí você tem 2 opções fáceis de fazer. A mais fácil é usar um scanner. Tu tem mais alguma coisa, então ali não é o resultado final, então. Na verdade, depende do que você quer, né? Se você quiser as imagens em negativo, você tem o resultado final ali. Fica legal? Tem umas que ficam muito legais. Tem umas que ficam mais legais negativas do que positivas. Mas você pode usar o scanner, daí inverte no Photoshop, tudo que era preto vai ficar branco, tudo que era branco vai ficar preto, você tem o positivo. E a outra possibilidade, só que aí gasta mais papel, é você pensar em como os caras faziam positivo e negativo de vidro. Não sei se tu já viu algum desses. Cara, não faço a menor ideia. Então, lá pelos anos do Guaraná com rolha, os primeiros negativos eram feitos em placas de vidro com a emulsão química por cima. Certo. O que os caras faziam? Eles pegavam esse vidro, colocavam em cima do papel fotográfico e reexpunham o material, depois do negativo revelado, claro, para o papel pegar o positivo. Você pode fazer a mesma coisa, você encosta um papel no outro, né, com a parte fotossensível dos dois encostada, e aí você reexpõe o papel. Eu entendi. Você vai disparando luz em cima. Tu faz a foto da foto, na verdade, né? É isso que eles chamam de cópia contato. Bacana. Contato justamente porque as 2 superfícies fotossensíveis estão em contato uma com a outra, né? E aí você consegue fazer um positivo também. Mas esse não é um caso muito... Considerando que a gente já falou que é tão difícil achar papel e é tão caro, não sei se é uma boa ideia. Vale mais a pena comprar um scanner lá de 400. Acho que tem scanner até mais barato hoje em dia, né? Digitaliza o negativo e inverte. Primeiro você já tem a imagem digitalizada para publicar no Facebook, para mandar pro Dia Mundial da Fotografia Pinhole, para ter num arquivo digital, e aí você arquiva o teu positivo também. E tu costuma fazer algum pós-processamento nessas imagens? Depende da imagem. Tem imagem que eu acabo fazendo porque precisa. Esse ano, por exemplo, a gente fez uma atividade no Dia Mundial da Pinhole com um coletivo de moda aqui em Curitiba, que é o pessoal do Tangerina. Tangerina? Acho que é. Então, lá no sul a gente fala Vergamota, mano. É que é o nome da instituição lá, né? Tô zoando contigo. Clube Tangerina. Aí os caras providenciaram um modelo, estilista, produtor, maquiador, cabeleireiro, caralho a 4, e juntaram um monte de gente para fazer uma série de editoriais de moda fotografados em pinhole. Esses editoriais estão publicados numa revista chamada Devious. Depois eu te mando o link também. E ali sim, daí, você faz crop da imagem, você reenquadra, você melhora um pouco a cor, melhora um pouco o contraste para dar um pouquinho mais de percepção da imagem. Mas a grande maioria da minha produção de pinhole não tem tratamento, não. Joia, então, só voltando a falar um pouco mais da câmera em si, assim, como que eu poderia montar de uma forma fácil uma câmera pinhole, assim, em casa, se eu quiser agora fazer, por exemplo? As 2 mais fáceis de fazer é aquela que tu já comentou, né, a caixa de sapato com um furo na tampa, apesar de que tem muita gente que diz que é melhor furar o fundo da caixa do que a tampa, porque daí fica mais fácil de você colocar e tirar o papel, né, porque você tem um espaço menor. É verdade. Pra ligar, só que aí você tem que tomar bastante cuidado pra vedar bem aquela parte curta da tampa, para não entrar luz, já que o papel tá ali, né?
com o papel no fundo da caixa, aquela dobra da tampa já é um isolamento... Porque se vaza a luz ali, vai entrar direto no papel, e se o papel estiver do outro lado, a luz não vai dar um contorno na caixa, né, pra ir lá. Exatamente. O que também pode ser interessante, né? Como você disse, às vezes você faz um negócio ali, não sabe direito o que vai sair, aí tem um brilho bizarro saindo de um dos lados, e isso pode ficar legal dependendo da fotografia. É verdade. E a outra muito fácil de fazer... Com filme, vamos lá, se eu quero que é o mais fácil, eu quero pegar um filmezinho, 35mm. Bom, daí é caixa de fósforo, né? A caixa de fósforo, ou eu particularmente não gosto muito de trabalhar com a caixa de fósforo, acho que ela gasta fita isolante demais pro meu gosto. Fita isolante? Por quê, meu? Porque cada vez que você carrega a câmera, você tem que isolar ela da luz com fita isolante. Porque a caixa de fósforo é cheia de fendas e buraquinhos a mais do que devia, né? Na real, tu tem que sair com umas 10 no bolso, né? Não, cada rolo de filme tem 36 poses. Numa câmera de caixa de fósforo, você faz 36 fotos. Cara, mas como é que tu vai fazer pra rodar o filme dentro da caixa de fósforo? Essa é a grande sacada. Você vai ter mais um cartucho de filme vazio que você vai usar pra receber o filme já exposto. Caraca. Então você protege o filme numa caixa, num cartucho de filme, e você tem um cartucho com o filme virgem. Fotografou, você vai pegar um clipe de papel, uma chave, e girar esse outro cartucho pro filme entrar e ficar protegido. Eu entendi. E quase toda câmera de 35mm pinhole vai trabalhar com isso, vai trabalhar com um segundo cartucho defendendo o filme exposto. Tá, e no caso de eu fazer, por exemplo, assim, ó, eu picotei o filme ali, tô com 10 caixa de fósforo no bolso, tá? Tá. Como é que eu vou fazer pra revelar isso? Então, daí você tem que ter o laboratório. Tá, se eu só chegar com esse filme lá num laboratório normal, lá da Kodak, sei lá, e o que, os caras não vão revelar desse jeito? Não, porque filme 35mm eles revelam numa máquina, né? Eles encaixam o cartucho e a máquina faz por conta. Se você recortar cada quadro, você vai ter que revelar você mesmo, porque eles não conseguem colocar na máquina. Tá, e ainda com relação a isso, o tamanho da caixa, que eu me digo assim, da distância que tiver o furo até o fundo da caixa ali, vai influenciar no resultado final? Sim, da mesma forma que uma lente 50, que é a lente normal, te dá um ângulo de visão, e uma lente 100 te dá um ângulo de visão bem menor. Se você faz uma caixa muito comprida, você tem uma câmera teleobjetiva. Que legal. Se você faz uma caixa muito curta, você tem uma câmera grande angular. E como é que tu faz pra ver a composição? Porque tu não faz a menor ideia do que tá acontecendo ali, tu só mira pra onde tu quer e deu, né? Essa é uma das opções. É a mais comum. Você dá uma olhada onde tá o furo, onde tá o que você quer fotografar, aponta a marromena e torce. E vê o que acontece, né? Essa é uma das mais comuns. Mas tem algumas maneiras de você fazer uma composição um pouquinho mais precisa. O que é muito comum é você usar a linha guia. O que acontece? Tua caixa tem lá 6 lados, certo? Um dos lados está com o filme e o outro lado está com o orifício. Nos outros 4 lados, você marca na parte onde está o filme, onde estaria mais ou menos a borda do filme, certo? E na parte da frente, você marca mais ou menos onde está o orifício. Isso vai gerar um triângulo. Certo. Aí você olha esse triângulo, ele tem uma reta, você vai imaginar essa reta se estendendo ao infinito. Caraca, eu entendi. Mas tem que ter um puta olhar ali, né, meu? Cara, é prática. Eu hoje em dia, por exemplo, com a minha câmera, que é o projeto que tem lá naquele PDF, eu já nem olho mais pra linha guia, porque eu já tô acostumado como ela funciona, eu já sei fazer meio que batendo o olho só. Mas é uma questão de costume. Faz o que? Desde 2008 que eu fotografo só com essa câmera praticamente de pinhole. Aí fica bem mais fácil. Não dá pra fazer, inclusive pra quem joga sinuca fica mais fácil, né? Sim. Só visualizar a reta indo, assim. Mesma ideia da sinuca, você vai apontar e torcer pra ir pra onde você tá vendo. Jogador de basquete também vai ter facilidade com isso. Artista em geral, né? Também. Qualquer um que tem um pouquinho mais de facilidade com a percepção espacial não tem problema com isso, não. Tá, e com relação ao tamanho do furo, faz diferença? Ou é tipo a mesma coisa que pra abertura normal, assim? Quanto menor o furinho, maior vai ser a profundidade de campo e coisa assim? É exatamente isso. O orifício de uma pinhole é um diafragma, assim como o da câmera. A diferença é que ele não tem uma lente na frente pra regular foco. Porque o que regula foco é a lente, certo? Sim. Então, assim, se eu faço um orifício muito grande, a minha imagem vai ser borrada. Tá, e é grande o quê? Do tamanho de um dedo ou o quê? Não, grande do tamanho de um dedo, você vai queimar o filme, a não ser que você esteja fotografando um quarto inteiro como câmera. Que é o que o Abelardo Morel fazia, por exemplo. Qual é o tamanho do buraco? Tá, um buraco grande, que fosse grande, vamos lá. Olha, esse cara que eu comentei, Abelardo Morel,
ele é um fotógrafo italiano, acho que é italiano por causa do nome, na verdade eu não lembro da biografia dele. Ele fotografava usando quartos de hotel como câmera, tá? Então ele tem lá a foto do canal de Veneza projetado na parede do quarto com uma menina sentada na cama. Então a imagem está projetada na menina, na cama, no chão, no teto e na parede oposta à janela desse quarto de hotel. Ele usava o orifício do tamanho de uma moeda de 1 centavo. Tá, não, mas vamos voltar pro nosso exemplo aqui, pra caixa de sapato. Pra caixa de sapato, você vai precisar de um orifício do que? No máximo, e ainda assim vai estar um pouquinho desfocado, em torno de 0,05 milímetros, 0,08 milímetros. Tá, o que é isso? É um prego? Não, é uma agulha bem fina. É uma agulha bem fina, mas isso é um buraco grande? Esse é um buraco de um tamanho bom para uma caixa de sapato. Porra, é interessante, faz sentido. Tá, e se eu fosse calcular em F, por exemplo, assim, das nossas... Equivalente de F? O que seria equivalente? O número F, ele é calculado pelo diâmetro do orifício, certo, dividido pela distância focal. Então é bem relativo ao tamanho da caixa, isso, né? Então o que vai ser, o teu número F vai depender da largura da tua câmera, né? Uma caixa de sapato tem o quê? 10 centímetros de altura? É, mas a caixa de sapato varia muito, né, cara? Tem caixa de tudo que é jeito, mas vamos pro modo da caixa de fósforo, que é mais padronizado. Digamos que no pau da goiaba, 3 centímetros de largura. É muito? 2. É, talvez. 2 centímetros de largura. Aí eu vou precisar fazer um orifício de 0,02, 0,03 milímetros. Aí você só faz essa conta. Deixa eu abrir aqui minha calculadora. Por favor. Eu tenho lá 0,02 milímetros. Opa, 0,2 milímetros dividido por... Pô, tem que fazer uma regra de case. Era melhor ter aberto o Excel. 0,02 milímetros por 30 milímetros é 3 centímetros? 30 milímetros é 3 centímetros. Eu vou ter um F mais ou menos de 1000. Cacilda. Numa câmera de caixa de fósforo com um orifício de 0,02 milímetros. Cara, e como é que faz pra calcular o tempo de exposição disso? Aí vai depender da sensibilidade do teu filme. Bom, um filme ISO 100, 200, sei lá. Tem tabelas pra isso, sabe? Então vamos lá, deixa eu... É uma puta exposição, né, cara? Tem que deixar um tempão, né? Ó, pra você ter uma ideia, eu já fiz exposição de 7 horas. Caralho. Ó, 20 milímetros... Ah, perdão, ó. Eu tô aqui com um calculador aberto na minha frente. Pra 50 milímetros, o diâmetro ideal é de 0,2 milímetros, aproximadamente, né? Então vamos lá, 20 milímetros da distância da câmera, 0,2 de diâmetro, ela vai ter um f-stop de 100, não de 1000, eu errei esse então até não é muito. Então eu acho que na verdade dá até pra usar aquela mesma regra da Sunny 16, né? Todas as tabelas são baseadas nisso, então assim, pelo Sunny 16 eu precisaria de meio segundo pra fazer uma foto num dia claro com essa câmera. É só fazer a mesma regra, só que considerando que ao invés de estar usando 16, tu tá usando, vamos ver, 16, 32, 64, 128, vai dar uns 300, uns 7 f-stop a mais, né? Então tu vai ter que deixar umas 7 vezes mais o tempo de exposição. Se Exato. Antes tu ia deixar, sei lá, 1 segundo, agora tu vai ter que deixar 7 vezes mais. Então vai, vamos lá, 1 segundo vai pra 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1 minuto. Por aí, pra filme. Pra filme, isso. O problema é do papel que tem ISO 5, ISO 8. Puta, e é outra história também, né, meu? É outra sensibilidade. E aí tem mais um outro detalhe, que aí é super técnico, é um negócio bem complicado, que aí quem tiver mais interesse pode correr atrás, que é uma coisa chamada erro de reciprocidade. Nossa. Porque o que acontece? Seja papel, seja filme, seja o sensor digital. O sensor digital não tem isso dessa forma porque ele gera ruído. Mas o filme e o papel, quando você deixa ele exposto por muito tempo, o que acontece? O ponto onde está batendo luz, aquela prata vai ser excitada e por isso ela vai ficar preta quando você revelar, certo? Perfeito. Quando você deixa ele muito tempo exposto, aquela prata excitada começa a excitar a prata em volta dela. E aí você perde definição da imagem. Cara, então é parecido até com o digital, porque é a mesma coisa, né? Se tu tem um pixel, ele começa a gerar tipo um impulso eletromagnético. Ele não sei explicar direito, mas ele começa a influenciar os pixels que estão em volta. Por isso que tem ruído. No digital acontece de uma forma diferente em termos de resultado. O ruído da longa exposição no digital, ele vai superaquecer os pixels. E aí ele perde definição de cor naquela região. Aí que surgem pontos verdes, pontos vermelhos, pontos azuis. Vai depender do sensor. No filme, o que ele vai fazer vai ser borrar contorno.
ele vai ficar com um contorno mais difuso. Entendi, perde o contraste ali, dá uma impressão de desfoque. Exato. Aí dependendo do filme, cada filme tem a sua característica de reciprocidade, porque depende da química que está envolvida ali, mas é uma coisa que tem que tomar cuidado. Dependendo do filme, o erro de reciprocidade vai acontecer depois da primeira hora, alguns depois dos primeiros 20 minutos. Vai depender da química. Mas é normal fazer exposições de mais de 1 hora ou 7 horas ali, que nem tu falou? Depende do que você quer fazer, que nem eu tava fazendo um ensaio inteiro sobre a noite nas ruas de Curitiba. Então eu começava a fotografar às 7 e saía aí boa sorte, né? Aí né? E com filme, com um orifício um pouquinho maior do que devia, eu não tava preocupado com o foco, eu queria a cena noturna, então dá pra deixar algumas coisas de lado. Mas não é assim super comum. Com filme é muito difícil disso acontecer. Com papel, se o dia tiver um pouquinho mais escuro, você passa lá 3, 4 minutos fotografando. Joia. Tá, e com relação ao foco, a gente já conversou sobre a distância focal e tal, mas como é que funciona com relação ao foco? Fica tudo em foco pelo fato de ser um F tão pequeno assim? Ou fica tudo em foco, ou fica tudo borrado igual. Ué? Porque você não tem a lente. Então assim, se o meu orifício for um pouco maior do que o correto para aquela distância entre o orifício e o filme, a minha imagem vai ser borrada. Vai ser porque desfocada. É tão pequeno que qualquer diferençazinha já faz uma puta diferença no resultado final, né? Sim. Então assim, que nem eu tava comentando lá, para câmera de 20mm, que é a caixinha de fósforo, deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Para uma câmera de 50mm, o diâmetro ótimo do orifício é de quase 0,3 milímetros. Então, se eu faço um orifício de 0,3 milímetros para uma câmera de 50 milímetros entre o orifício e o filme, eu vou ter tudo em foco. Se eu faço esse buraco lá com 0,4, 0,5 milímetros, eu vou ter tudo desfocado. Se eu faço esse buraco com menos do que esse 0,3, eu corro o risco de não ter imagem, porque o orifício é pequeno demais, a luz não vai se comportar normalmente ao passar por ele e vai dar problema na minha captação. Aí deve dar difração pra tudo que é lado ali dentro, né? Exatamente, daí eu vou ter um arco-íris, eu vou ter alguma coisa diferente do que a foto que eu tava querendo. Só Deus sabe o que acontece mesmo. Dependendo do orifício que você faz também, se o orifício for muito espesso, se você pega um pedaço de metal muito grosso, por exemplo, a luz reflete dentro do orifício e muda de direção na hora de ir pro filme. Tem um monte de detalhezinhos sobre isso, assim. E se o orifício ficar meio ovalado, assim, por exemplo, deve dar um outro efeito bem louco, então, né? Aí você tem um outro tipo de desfoque na tua imagem. Não é um desfoque de fato, mas a imagem fica borrada. Aí você pode fazer, por exemplo, orifícios quadrados, que são interessantes. Como é que vai ficar um quadrado, cara? Como é que vai ser o resultado de um quadrado? A projeção da imagem continua sendo um círculo, tá? Porque o que acontece? Esse orifício vai impedir que a luz chegue, mas como ela projeta a luz para além das bordas do filme, você vai ter um resultado normal. Dependendo de como esse quadrado for construído, você pode ter algum efeito de vinheta nas bordas. É isso que eu pensei. Essa vinheta vai ser colorida, ela vai ser arco-íris. No filme preto e branco não faz diferença, no filme colorido você vai ter uma difração em meio de arco-íris mesmo. É isso que eu pensei, só que eu pensei que a vinheta iria ser de desfoque, não de cor. Você tem uma sobreposição de cor mesmo. E mais uma pergunta então, qual a diferença se eu usar uma lata ou uma caixa? Porque, por exemplo, assim, a caixa ela vai ter o fundo plano, certo? Então o papel vai ficar esticado. Se eu usar uma lata como pinhole, o papel ele não vai ficar tipo meio que uma circunferência, assim? Vai. Se você usar o papel grande, vai, né? Tá, e o que acontece com a imagem? Isso é uma coisa que a gente chama de anamorfismo. Todo tipo de plano de filme que não seja plano, então você vai ter lá curvas, ou você dobra o papel, você segura o papel na mão como se ele estiver retinho. Aí você gira uma mão para frente e a outra para trás. Conseguiu imaginar? Não, fala de novo, não entendi. Pega uma folha de papel na tua frente, tá, como se você estivesse lendo esse papel. Certo. Segura com as duas mãos, uma de cada lado da folha. Tá. Aí joga a tua mão direita pra frente, na direção do dedão, e joga a outra pra trás. Tá. Você viu como o papel ficou?
Ele ficou meio que como se você fosse juntar os cantos. Você pega a diagonal do filme e junta os cantos. Deu pra entender? Putz, não. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Não. Cara, eu tô segurando o papel com as duas mãos, certo? Tá, falou pra assim, minha mão direita vir pra frente, pra mão esquerda ir pra trás. Exato. Não, o papel só ficou meio na diagonal. Não, mas não é a mão, tipo, esticar um braço e encolher o outro. É girar uma mão pra frente e girar a outra pra trás. Ah, entendi. Então o papel ficou tipo um S. Exato. Isso também vai dar um resultado que você pode fazer na câmera, percebe? Isso é um anamorfismo. Eu tô pervertendo o plano do papel ou o plano do filme. O que acontece? Num ponto desse papel, ele vai estar na distância correta para ter foco em relação ao orifício. Ou em 2 pontos, dependendo de como eu dobrar, certo? Uhum. Nos outros pontos, ele está fora dessa distância. E aí ele vai ter desfoque. Então você vai ter uma faixa da tua imagem com ela projetada corretamente e o resto da imagem vai estar projetada errado. Aí você vai ter distorção de perspectiva, você vai ter aquelas linhas retas se tornando curvas, como acontece numa grande angular, numa olho de peixe, por exemplo, né? Você vai fotografar um meio fio e ele vai parecer uma esquina. Eu acho que é bem quando... Acho que deve ser um resultado parecido, tipo aqueles filmes futuristas, assim, que a gente começa a olhar o mundo como se estivesse em uma outra dimensão, assim, que a gente vê todas aquelas telhas, assim, sabe? Sim. Sabe o que eu tô falando, né? Que aparece tudo como se fosse uma rede, assim. E aí quando cai um negócio pesado, e aí meio que distorce toda a realidade. Assim, né? É exatamente isso. Isso é distorção de plano. Bacana, meu. Então tá, cara, eu acho que eu encerrei as minhas perguntas aqui. Tu tem alguma coisa mais que tu acha que seja importante falar? Aliás, tem mais uma última pergunta aqui que eu fiz, que é a seguinte. Quem estiver interessado, tá? Existe alguma associação? Como a pessoa acha grupos de pinhole? O que a pessoa pode fazer, assim, pra ter mais informações, quem tiver interessado em fotografar pinhole? Olha, associação em si eu não conheço, nunca ouvi falar. O que pode aparecer, dependendo de onde a pessoa mora, tal, às vezes cada cidade tem um fotoclube. E aí no fotoclube você pode encontrar gente que se interessa pela técnica também e acaba desenvolvendo, acaba criando uma associação local de certa forma. Então, né? Google procura por fotoclube. E o que eu fiz quando eu estava mais interessado, começando a aprender a respeito e tudo mais, eu fui para fórum na internet. Ah, é uma boa mesmo. Eu encontrei daí o fórum que eu até hoje participo, apesar de pouco, que é o F295. F295? F295.org, o site dos caras. É uma revista que trabalha com a fotografia do 21º século, mas eles trabalham com pinhole, com construção de câmera, com manufatura de lente manual. Então os caras criam as lentes em fundo de garrafa. É uma coisa bem louca assim que os caras fazem. E você tem uma série de informações lá dentro. Como construir câmera, como fazer a química para revelar, como fazer emulsão para colocar, por exemplo, numa placa de vidro e criar um negativo antigo, processos alternativos, um monte de coisa da fotografia mais artesanal eu conheci ali. Legal, meu. O Facebook tem também grupos de fotografia pinhole, o Flickr tem grupos de fotografia pinhole, tem bastante lugar para achar e a internet é o grande canal, né? Belezura, então, meu. Mais alguma coisa para falar sobre isso? Eu queria comentar, assim, para quem tiver curiosidade, tem alguns fotógrafos de fotografia pinhole que são muito válidos de se conhecer. Diga uns aí, então. Tá. Para começar, tem um brasileiro que é muito bom, que é o Dirceu Maués, o cara lá de Manaus. Ele fotografa pinhole, ele publica volta e meia alguma coisa dos projetos dele, ele tem aqueles editais governamentais para fazer os projetos de arte dele. Ele está fazendo hoje em dia o panorama das grandes cidades brasileiras em fotografia pinhole. E ele tem um trabalho que é lindíssimo que se chama Feito Poeira ao Vento, que é um filme feito com fotografia pinhole no mercado Ver o Peso, que é... Como é que é um filme feito com fotografia pinhole? Exatamente, é um filme feito com fotografia pinhole. Ele fez lá 900 e poucas câmeras para fotografar sequencialmente em 360 graus do mercado durante um dia inteiro. É muito legal. Tá no YouTube, é fácil de achar. Fica tipo um time-lapse, assim, né? É um time-lapse, só que é um time-lapse de pinhole. Então ele é esquisitão, ele tem umas coisas de exposição diferente, de foco diferente. Puta que fudeu, meu, tem o link disso, meu? Tenho. Eu te mando aqui no Skype pra você colocar no post. Tá, beleza. Então, daí um outro cara que é bem bacana e é muito importante é o Eric Renner, que é um fotógrafo americano. Ele, além de fotografar,
ele tem livros publicados a respeito, né? Contando sobre a técnica, sobre esses detalhes de calcular o diâmetro do orifício, calcular a exposição, fazer toda a construção da câmera com um pouquinho mais de consciência do que vai sair dali. Ele é da onde? Ele é americano, né? Daí tem, lá no F295, tem as sessões que são galerias, e aí tem muita gente boa também, galera que fotografa muito bem e produz muito. Então você tem lá gente fotografando todo dia, um monte de foto para ver, e o pessoal que constrói câmera também. Então a galera que faz câmera de metal, faz câmera de madeira, coisas assim. E o terceiro cara eu já comentei aqui, que é o Abelardo Morel, que é o cara que fotografa usando quartos de hotel como câmera, que é espetacular. Deve ser fantástico. Tem o link também do trabalho dele? Eu tenho o link dessas coisas todas, e um link que eu vou ter que achar para te mandar também, que é legal, é contar que a maior fotografia da história foi feita em pinhole. Ah, é? Qual é o tamanho disso? Ela foi feita nos Estados Unidos quando eles iam desativar um hangar de aviões. Aí os caras penduraram tecido no fundo desse hangar, cobrindo toda a parede do hangar. Porra, deve ser enorme, né, cara? O negócio é um hangar de avião, meu. Eu não sei qual é o tamanho agora, mas daí no link eu acho e mando. Os caras penduraram aqueles tecidos no fundo, fizeram um buraco na porta do outro lado do hangar e fotografaram a paisagem do deserto onde esse hangar está colocado. Cara, mas e que filme usaram pra isso, meu? Então, eles usaram um tecido que os caras aplicaram a química fotossensível no tecido com um rolo. Ô, meu, tem que me passar o link, hein, cara. Mostra os caras revelando, tipo, com mangueira, jogando o revelador em cima do pano. Caraca. As coisas muito loucas, assim, né? E isso é uma coisa muito legal da Pinhole, que você pode fazer as coisas mais malucas que tem chance de dar certo. Sim, mesmo quando dá errado, dá certo, né? Nem sempre. Às vezes a coisa não funciona tão bem assim. Mas eu acho que às vezes que mais dá certo é justamente quando dá errado, né? Daí depende como você sai pra fotografar. Eu, durante muito tempo, tinha uma pira bem grande de fotografar o mais próximo do resultado possível de uma câmera de filme, de câmera de lente, com pinhole. E eu tenho fotos lá que a galera não acredita que eu fiz com pinhole da definição que tem na imagem. Ah, eu já curto mais aqueles resultados que saem umas luz meio maluca ou tipo uma distorção bem louca, sabe? Isso também é legal. Eu tenho fotos assim, e aí você pode misturar a técnica, né? Que é uma coisa bacana de fazer. Você tá fotografando pinhole, compra um filme de slide, filme positivo, cromo, e aí processa como se fosse negativo, daí você tem a inversão das cores, você tem uma série de coisas legais. Quem faz muito isso é o povo da Lomo, mas você pode fazer com pinhole também, por que não? Red scale, infravermelho, você tem uma série de coisas legais que dá pra fazer com pinhole também. Infravermelho com pinhole? Como que foi fazer infravermelho com pinhole? Bota um filtro na frente? Não, bota o filme infravermelho. Ah, né? Eu não fotografo com filme, então eu tô meio... Daí tem, por exemplo, com a câmera digital, lógico que é uma coisa que eu não recomendo pra ninguém, então bota o disclaimer, crianças não façam isso em casa. As câmeras digitais, elas têm um filtro para impedir a chegada de infravermelho no sensor. Esse filtro é acoplado ao sensor. Sim, eu sei. Tem uns malucos que arrancam esse filtro. Não, maluco não, né, cara? Porque é bem caro pra fazer essa adaptação, né? Inclusive eu tô pensando em comprar uma D40, usada, só pra fazer isso. Então, viu? Tem uns malucos que fazem. Aí você consegue fotografar infravermelho com uma digital. Se você botar um pinhole na frente, você tá fazendo infravermelho com pinhole, qual o problema? Sim, não, é verdade. Mas eu vou começar a fazer. Eu comprei um filtro, na verdade. Semana passada eu comprei um filtro, só que eu comprei desses que custou $25, né? Que é da Polaroid, mas eu não gostei do resultado, devolvi. Agora eu tô pensando em comprar um que é mais caro, ele custa mais de $100, mas dizem que o resultado é bom, sim. Eu tenho uma D600, uma Nikon D600, e eu consigo fazer foto infravermelho com ela, sem ter que adaptar nada no sensor, entendeu? O filtro infravermelho dela é removível, né? E você tem o botão pra mudar isso, parece. Não, ele não tem esse filtro aí na frente do sensor. Não? Cara, tem, mas ele tem, mas não é tão foda quanto esses outros. Eu não sei explicar direito, cara. Eu sei que dá pra fazer. É que eu sou Canon desde criancinha, cara, então eu entendo pouquíssimo de Nikon, sabe? Apesar de eu dar aula de fotografia, um dos meus grandes desafios é começar a usar Nikon pra explicar pros alunos que tem uma dessas. Pois é, pra mim é entender
pouco mais de Canon, porque eu sempre trabalhei com Nikon. Inclusive, tu vai ter que me ajudar aqui, que eu selecionei uma pergunta aqui de um ouvinte e ele tem algumas coisas relacionadas com Canon. Talvez tu me ajuda. Mas então tá, tem mais alguém aí que tu queira comentar? Cara, acho que por enquanto é esses. Daí a galera vai encontrando o povo pela internet mesmo, fica mais divertido. Então beleza, vamos pra leitura dos e-mails aqui então, meu? Pra última parte? Bora. Então tá. Então tá, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio e, como sempre, eu selecionei um e-mail aqui que eu vou ler. E dessa vez foi um e-mail do Norbert Wade Jr. Eu não sei, na verdade, se é Wade, se é Vage ou Wade, mas enfim, o Norbert, beleza? E ele escreveu assim, ó: Olá, pessoal, descobri o SSF há 2 semanas e venho escutando todos os podcasts do primeiro até o 22, até o momento. O podcast é show de bola, vai ser uma pena quando eu terminar de escutar todos e tiver que esperar pelo próximo. Gostaria de compartilhar algumas dúvidas e sugestões com vocês, com base no que escutei até agora. Daí ele fala algumas coisas aqui sobre o episódio que a gente conversa sobre conservação de equipamento, que a gente conversou sobre fungos e tal. Depois ele fala alguma coisa aqui do podcast número 22, que eu vou ler. Ele fala assim, ó: no podcast 22... o Rafael comentou que o mostrador de bateria... isso eu preciso da tua ajuda, Luciano, tá? Porque tu trabalha com Canon, eu não conheço. Fala assim, no podcast 22, o Rafael comentou que o mostrador de bateria da Canon não é muito preciso. No caso da minha T3i, ele mostra a bateria cheia por muito tempo, meia bateria por umas 10 fotos e depois desliga a câmera. Isso acontece nas minhas 3 baterias. É problema na minha câmera ou é assim mesmo? Cara... Responde aí, que assim, na Nikon eu não tenho esse problema. Se eu tivesse, eu iria dizer que é da bateria, mas ele falou que faz isso nas 3 baterias dele, então eu não sei. Eu vou te dizer que eu acho que é da câmera dele, porque o que acontece muito com as câmeras da Canon é assim, ela mostra a bateria cheia durante umas 10 fotos, aí passa séculos com a meia bateria, e dali a pouco a câmera desliga. Entendeu? Pelo menos a minha 7D funciona assim, eu tenho 3 baterias para ela também, a bateria tá cheia, eu vou lá, dou umas 10 fotos, ele já cai para meia bateria. Posso passar o resto do dia fotografando, e aí num determinado momento, depois do dia inteiro quase fotografando, que a câmera desliga por falta de carga. A ordem aí pode ser que seja uma coisa da T3i. Como eu nunca usei uma T3i, eu não posso afirmar com certeza. Mas eu acho que é característico da câmera mesmo. A Nikon eu não passo por isso, eu acho que é bem confiável. Eu tenho 2 câmeras da Nikon, modelos diferentes, e nenhuma delas eu passo por isso. Eu sempre confio bastante ali no que ela tá me falando. Eu já acostumei com a minha, então eu já dei olho assim, já tenho um pouquinho mais de noção. Às vezes é isso também, falta um pouquinho de prática, de carregar a câmera e fotografar mais, até você sentir quanto tempo leva para uma coisa dessa acontecer, quantos disparos e tudo mais. Mas assim, ó, independente, eu não sei se tem isso na Canon, independente do que tá mostrando ali, tem como tu ir lá no menu da câmera e olhar quantos % da bateria tá sendo usado. Eu não sei se isso tem na Canon. Eu nunca fiz. Deve ter. Eu uso bastante isso. Então tá, vamos pra próxima, que ele continua escrevendo assim, ó: sobre o Deal Extreme, que eu geralmente recomendo as pessoas comprarem, eu coloco vários links lá, né, no site. Ele fala assim: eu recomendo 100%. O máximo que eu comprei lá foi um flash Yongnuo YN não sei o que lá por $96. E ele chegou perfeito. E não precisei pagar impostos. Pode ter sido sorte, mas acho que vale o risco. No Mercado Livre tem gente vendendo por R$366. Eu sempre recomendo o Deal Extreme. Eu compro pelo menos uma vez por mês lá e nunca tive problema. Eu acho que a pessoa que tiver algum problema vai ser muito azar mesmo. Eu vou dizer que eu tenho 50% do Deal Extreme. Eu fiz 2 pedidos até hoje, os 2 mais ou menos na mesma faixa de preço. Um chegou, o outro eu tô 1 ano e meio esperando. Puxa, cara, que azar, hein, meu? Eu compro todo mês, cara. Na verdade, eu compro umas 2 vezes por mês lá. Mas assim, sempre menos de $50 pra não pagar o imposto, né? Que eu mando pro Brasil, essas coisas. Mas eu nunca tive problema mesmo. Eu também comprei menos de $50. Uma vez deu certo, chegou rapidinho, inclusive. E a outra eu tô 1 ano e meio esperando. Inclusive eu tentei, agora eu comecei a comprar pra testar em outros sites lá, japoneses também. E eu vou te falar que não sei, cara. Acho que não são tão bons quanto o The Extreme. Eles colocam umas imagens de um produto, mas me enviaram outras coisas completamente diferentes, cara. Sabe? Credo. É foda, né? Não dá pra confiar, né? Então vamos lá, continuando aqui. Daí, em último lugar,
Ele escreve assim, né? Em último lugar, gostaria de propor o debate sobre backup de imagens. Desde que comprei minha T3i, só fotografo em RAW e trato as imagens no Lightroom. Depois que eu termino o tratamento, eu exporto as fotos para JPEG em uma resolução até que baixa, com 3 megapixels. Essas imagens ficam no meu HD em uma pasta que é sincronizada no Dropbox. Já o catálogo do Lightroom e os arquivos RAW eu deixo fazendo upload para os servidores da Amazon S3. A Amazon cobra por gigabytes consumido, então o valor é proporcional ao uso. Atualmente tenho algo em torno de 60 gigabytes salvo lá. O preço é em dólar, tá? 0,90. Cara, eu acho que é 0,95 centavos. Na verdade, é menos de 10 centavos, né? Vamos arredondar para 0,9 centavos. Entendi. É 0,9 centavos, tá? Não é nem 10 centavos por gigabyte no modo normal. Ou 1 centavo por gigabyte na modalidade Glacier. No Glacier, os dados não ficam disponíveis para recuperação imediata. Demora algumas horas para eles serem recuperados e disponibilizados de volta. Eu achei bem interessante isso, né? E depois ele fala que uma outra opção que tem me seduzido é o Bitcasa. Por $99 ao ano, você tem armazenamento infinito, não precisa se preocupar com espaço nunca mais. Bom, é isso. Parabéns pelo podcast e um grande abraço para vocês. Norbert Wage Jr. Como é que tu costuma armazenar tuas fotos, Luciano? Cara, 2 anos atrás, roubaram meu computador que tinha quase tudo, né? Então eu sou bem paranoico com isso hoje em dia. Naquela época eu já tinha muita coisa gravada em CD e em DVD, então eu acabei não perdendo nada, mas em termos de acessibilidade estava complicado. Hoje o que eu faço? Eu tenho um HD externo, que é um espelho, né? Quase um RAID, não é bem um RAID, mas é sincronia automática e tal. Então tudo que eu jogo numa determinada pasta é copiado para esse HD externo. Eu tenho cartões de memória numa caixa prova de fogo que eu guardo na casa da minha mãe. Como assim caixa prova de fogo, mano? É uma caixinha pequenininha de metal tal, que se pegar fogo aquilo não esquenta por dentro e não abre. Né? Aí eu guardo cartões de memória lá dentro com imagens de arquivo morto. Tenho no meu HD só o que eu estou trabalhando na hora, né? Então assim, eu tenho, na verdade, cada semestre eu tenho um catálogo novo do Lightroom e eu tenho um catálogo que é o meu arquivo morto que tem tudo. Aí eu vou tirando pedaços menores ou vou reimportando catálogos para dentro do Lightroom. Bacana, eu costumo ter vários HDs também, mas e em questão de nuvem, assim, tu tem algum serviço desse ou não? Para backup de foto, não. Eu trabalho muito na nuvem em termos de documento, porque eu trabalho muito com colaboração. Agora, fazendo mestrado, eu tenho que mandar coisa para minha orientadora direto, então eu uso Google Docs e tal. Mas para foto eu ainda não coloco na nuvem, primeiro porque o S3, eu tenho muita gente que fala bem e tal, mas ainda assim eu não tô completamente convencido. E o que eu nem conheço, para mim é até novidade isso. Eu tenho amigos que são programadores e tal, então eles trabalham tudo no Amazon. Mas para mim ainda não precisei de termos de nuvem, porque eu tenho tudo em vários lugares, né? Então eu tenho aqui no meu escritório o HD atual e o HD de espelho. Eu tenho o HD de arquivo morto no meu quarto e tenho o HD, os cartões de memória protegidos na casa da minha mãe. Então acaba que eu não preciso da nuvem ainda para guardar a imagem, pelo menos. Eu tenho 4 HDs, mas assim, nem tem como se estender muito falando sobre backup, porque isso dá um episódio só falando sobre isso, né? Tipo, backup é muito... Mas uma boa ideia também para quem quer em nuvem, coisa assim, é o próprio Flickr agora, que eles estão disponibilizando 1 tera, né? Cara, o problema do Flickr é para você recuperar essas fotos depois, né? Vai ser um saco. Cara, isso é um backup, cara. O backup é caso em último... É justamente em último caso que tu vai ter que recuperar aquilo. Então, sei lá. Pelo menos tá lá a imagem, né, meu? Eu gosto de ter um pouquinho mais de facilidade de acesso, assim. Ter que salvar foto por foto no Flickr ia ser uma coisa que ia me incomodar bastante. Aí eu acho que vale mais a pena, em vez de pagar um Flickr Pro, você vai lá e paga a Amazon mesmo e coloca num servidor desses. E tem um serviço parecido com o Dropbox, que se chama Copy, que você... ele tem limites de armazenagem também, mas você já começa com 20 GB disponível, né? E aí, à medida que você vai chamando pessoas para o serviço, você vai ganhando 5 GB por pessoa. Eu hoje tenho 70 GB disponível ali no Copy, mas é quase tudo documento e PDF.
também é uma opção. Ele funciona igualzinho o Dropbox, pasta sincronizada no teu computador, tem aplicativo para Android, para iOS. Também é uma opção para quem não quer gastar e precisa de uma coisa simples. E assim como o Dropbox não é um serviço criptografado, você não tem completa segurança de que as suas fotos estão inalcançáveis por outros, né? Bacana. Então é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Cara, eu acho que não. Foi bastante já, né? Pois é, já estamos aqui há mais de 1 hora conversando, né? Então, pessoal, chegamos ao final aqui desse episódio. Lembrando a todos, caso tu achou aí um MP3 no chão ou foi fuçar no MP3 player do irmão, da namorada e acabou escutando esse podcast, esse episódio aqui por acidente, lembrando sempre que nós temos um site, é o www.sanguessuorifoto.com, tá? E entrando lá vocês conseguem ir em contatos e lá vai ter todos os endereços de feed, o nosso endereço no iTunes, o nosso canal no YouTube também. Para aqueles que não sabem, eu comecei a fazer alguns vídeos, algumas videoaulas e nós temos nosso canal lá no YouTube. Só assinar lá e vocês vão sempre receber de forma automática toda vez que eu postar algum vídeo novo. E lembrando todos também para entrarem no nosso grupo do Facebook e postarem as suas fotos lá. Eu sempre dou o meu piteco lá, né? Dou uma criticazinha, falo se tá legal, o que pode ser melhorado ou não. E é isso. Agradeço ao Luciano por ter participado do episódio. Foi muito, muito legal. Eu não sabia quase nada de pinhole, eu acredito que ainda é desconhecido por muita gente, pelo menos, como é que eu posso dizer, não que tenha matado a curiosidade, mas despertou a curiosidade das pessoas talvez em querer saber mais, né? Porque é muito, muito legal. Eu não faço aqui porque eu moro nos Estados Unidos, pra mim sair sozinho fazendo esse negócio é complicado, mas se eu estivesse no Brasil, com certeza eu ia procurar alguém, eu ia procurar alguma parceria pra fazer, porque eu acho que é muito, muito bacana, né? É uma experiência, né, cara? É uma experiência artesanal de pegar o filme, tarará. É divertido, é uma forma legal de você sair do teu lugar comum também, né? Que é uma coisa bacana do pinhole é que você tem que pensar a fotografia de um jeito diferente. E isso acaba melhorando, inclusive, os teus resultados a longo prazo na fotografia com lente normal também. Você começa a ver outros ângulos, você começa a pensar diferente um pouco a fotografia. É muito full, né, cara? É muito, muito legal, cara. Eu vejo por uns resultados, às vezes eu dou uma pesquisada em umas imagens e vejo, puta merda, olha só essa foto, cara. Nunca que o cara ia fazer um negócio desse usando uma máquina normal, sabe? As fotos mais impressionantes de pinhole são aquelas que tem água envolvida. É? Procura lá foto de rio, foto de cascata, fora do normal, assim. A água parece sólida, é muito bonito. Então tá, e é isso, pessoal. Qualquer dúvida, sugestão, não deixem de comentar aí no final do post que eu respondo a todo mundo, sem exceção. Beleza, então? E eu queria agradecer também, passou uma moto aqui que foi meio foda. Queria agradecer também a oportunidade de gravar, fazia tempo que eu não gravava um podcast, então é sempre bom voltar, Eu não sei se a gente comentou, mas tu tem o teu podcast também, né, Luciano? Tinha, né? Tinha, pois é. Meio parado e os arquivos estão com alguns problemas, mas se tudo correr bem ele volta. Quem tiver curiosidade, eu tenho um blog que também tá meio parado porque eu tô mestrando, então a vida praticamente não acontece em outros momentos, que é o lenteaberta.com.br, né? Também tem a página Lente Aberta lá no Facebook para quem tiver curiosidade. E lá tem um podcast, acho que tem uns 10 episódios, 8 episódios. Se tudo correr bem, voltam ao ar ainda essa semana. E é isso, então tá. E eu vou colocar todos esses links que o Luciano comentou aqui no final do post e vou disponibilizar o e-book dele lá no nosso grupo. E lembrando também, que eu não sei se eu cheguei a falar antes, mas eu tô colocando, perdão da palavra, mas uma caralhada de e-book lá pro pessoal lá no grupo, tá? É só entrar lá, tem uma opçãozinha lá na aba que é assim, ó, arquivos. Se vocês entrem em arquivo lá, vocês vão ver que, olha, já deve ter mais de 100 e-book, eu acho, lá. Se não tem mais de 100, tá bem próximo, que eu tô colocando lá pro pessoal. Tem bastante coisa legal lá, então deem uma olhadinha. E é isso, pessoal. Um abraço a todos e boas fotos. Tchau, tchau. Não vai dar tchau, meu? Foi mal. Tchau. Tchau.